contigo, nossa eterna gratidão. Ai, funcionou, né? Funcionou, tá vendo? Então, gente, mais uma vez estamos aqui, né? Vamos dar início ao nosso trabalho. É um trabalho de reflexão, onde nós teremos a oportunidade de estudarmos a nós mesmos. Porque a gente vive praticamente como robô, né? Soltar a gente de manhã, abrir a porta, vai direto para o trabalho, não olha nem de lado. A gente não olha nem de lado das casas que tem, nem as situações. Só quando é situação crítica, né, de acidente, alguma coisa, é que a gente desvia o olhar. Não é verdade? Então, essas reflexões do domingo nossa aqui que a gente faz é para a gente começar a ver a nossa vida mais de perto. Que a gente, quando começar a conhecer a verdade, automaticamente a gente vai se libertar de muitas mazelas que a vida nos apresenta, certo? Então, meu amigo Agimiro está ali olhando para o tempo, para as plantas. Eu convido a fazer a prece inicial. Bom, ele já disse, gente linda, eu vou dar só o bom dia, né? Então vamos aproveitar esses instantes para nos conectarmos com o alto. No momento em que estivermos ouvindo a preleção, aquilo que nos tocar, deixa aprofundar, deixa ir lá no âmago, porque estamos precisando, é aquele toque que nos faltava. Vamos mentalizar aquilo, vamos sentir a energia percorrendo o nosso corpo, nos fortalecendo, e por isso vamos agradecer nesse instante a Jesus, nosso Mestre, por tudo que nos tem acontecido, Senhor. Nós costumeiramente só agradecemos pelo bem que nos acontece e esquecemos de agradecer pelo mal, porque esquecemos também que, por pior que seja o que nos aconteça, houve a misericórdia de Deus. Houve um desconto, Senhor, pelo meu merecimento, pela minha busca. Fortalece minha alma cada vez mais, Senhor, para que eu possa conseguir meus objetivos, cessando minha busca. Minha elevação depende unicamente, exclusivamente de mim mesmo, do meu pensar, do meu agir. Que o bem me envolva, que o teu amor nos cubra e as tuas bênçãos se derramem sobre nós. Vamos sentir uma chuva fina se derramando sobre nós, penetrando em nossa alma, nos aliviando, nos deixando leves e ativos para ouvirmos, aprendermos e aplicarmos tudo que aqui for dito. E assim, Senhor, só temos a te agradecer e a esses amigos que nos acompanham, nossos anjos, esses espíritos amigos, que a tua glória, a tua honra e o teu amor esteja sobre nós e nos ampara e nos protege, Senhor, não somente hoje, mas todos os dias dessa nossa existência. Que assim seja. A nossa reflexão hoje está no capítulo 101 do livro Fonte Viva. Quem quiser se aprofundar depois nos mínimos detalhes, né, lê em casa e começa a analisar bem direitinho, que cada vez que a gente lê, a gente aprende alguma coisa a mais. Carta a Filipenses 2, 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Paulo. Comentários. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narcísia permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção.
Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, atualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos. Instintivamente, enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição de nosso interesse para com trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no conhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, postos pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes de meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então, como diz meu amigo Marcelo, né? Sem mais delongas, nosso representante. Bom dia a todos. Ivan, resolvi me levantar aqui. Tá de boa? Sejam bem-vindos a Além. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que já vêm há algum tempo. Tem alguns aqui que já vêm há mais de ano, tá com a gente nessa luta, já faz parte dessa família. Eu costumo dizer que todo mundo que coloca o pé na Além faz parte da família Além, né? Matu tinha me obrigado a fazer mais palestras aqui, então a gente combinou que eu viria aperrear vocês a cada 2 meses, né, Matu? E esse tema que ele escolheu aí, o dia acabou sendo muito bacana, porque o tema foi para mim, entendeu, Matu? Não foi para que eu pudesse expor para vocês, né? Porque fala a cortina do eu, né? Que todos nós é sempre assim: primeiro eu, né? Segundo eu e depois os meus. E quem tiver a oportunidade, como disse Matu, vale a pena dar uma lida nesse capítulo, a cortina do eu, capítulo 101 do livro Fonte Viva, né? Na verdade é um grande livro, tanto que a gente resolveu adotá-lo aqui, porque está sempre nos trazendo uma reflexão mais profunda sobre as coisas. Então, a missão foi me dada, eu tentei pontuar aqui algumas coisas, como eu disse, serviu mais para mim. Toda vez que eu lia, e pior que cada parágrafo, eu recebia como uma cacetada, né? E para mim serviu bastante, para puxar minhas orelhas. O trabalho da Além, ele é baseado no nosso modelo maior. Nosso modelo é Jesus, né?
Claro que, passado já 2019 anos, a gente ainda não entendeu Jesus na sua amplidão, nem como nas suas obras e nos seus trabalhos. Quando ele diz assim: vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais, a gente nos leva a uma reflexão, de certo modo até mais profunda. Pô, como é que eu vou fazer o que ele fez, né? Se ele fez verdadeiros milagres. E eu até, Marcelo me convidou para fazer uma palestra e me perguntou o tema essa semana. O próximo tema de uma palestra que eu vou fazer é bem provocativo. Jesus não fez milagres. Né? Isso vai chocar um monte de gente, mas eu até vou compartilhar um pouco com vocês que eu já comecei a estudar, né? Milagre, na verdade, é algo sobrenatural que vai ao encontro das leis naturais e de Deus também, né? Mas aí Jesus não poderia fazer isso, porque ele não poderia simplesmente ir ao encontro de uma lei de Deus, né? Então, tudo que ele fez estava dentro das leis naturais. E ele disse que nós conseguiríamos fazer. Aqui na lei, guardada as devidas proporções, a gente a cada domingo consegue fazer o que Jesus fazia, né? Mas, no capítulo que vai falar em si da cortina do eu, vai falar dos nossos caprichos, né? Quando a gente se doa para alguma coisa, a gente se doa sempre no condicionante das nossas leituras, ou do que a gente acha correto, ou dentro das nossas comodidades. Por isso que ele vai tocar no capricho, né? E quando foi para estabelecer esse trabalho aqui, eu talvez já tenha contado essa história, me chegou a informação, a intuição: o trabalho é no domingo. Aí eu disse: não. Eu disse: não, o trabalho é no domingo. E eu brigando comigo mesmo: não, Senhor, o Senhor não faria uma coisa dessa comigo. Por quê? Porque o único momento que eu paro na frente da televisão é no domingo pela manhã, porque eu adoro corrida de Fórmula 1. Então isso provavelmente deve ser um espírito obsessor, né, que está dizendo que esse trabalho tem que ser no domingo pela manhã. Não é possível, eu trabalho a semana toda, e aí no domingo pela manhã, o único dia que eu paro na frente da televisão, não é. E a intuição dizia: é no domingo pela manhã, né? Então eu estava brigando com um capricho meu. Eu vou fazer a caridade ou eu vou fazer o trabalho, contanto que não seja no domingo. E o nosso irmão Emmanuel nos desperta para isso. Sempre que a gente se predispõe a fazer algo, a gente está com esses condicionantes, né? E aí sempre olhando sobre o nosso ponto de vista, né? Tem bem aquela analogia que se faz do copo metade cheio. Para algumas pessoas é metade cheio e outras pessoas leem como metade vazio, né? Então a gente está sempre naquela: eu posso servir, eu posso ajudar o próximo, desde que seja sobre o meu ponto de vista, né? Então eles vão nos despertar para isso. E vai falar até da história do Narciso, né? E vai fazer uma analogia com as pessoas que nós amamos. Então nós amamos as pessoas, né, desde que elas concordem com a gente. Quando uma pessoa discorda da gente, tá até lá, viu, Matou, não estou inventando nada. Ele vai dizer assim: quando uma pessoa discorda da gente, diminui o interesse por aquela pessoa, né? A gente já é um amor, de certo modo, condicional. Então, eu te amo desde que tu concorde com tudo que eu digo. E eu costumo dizer assim: nós geralmente dividimos a humanidade em duas. Aquelas que concordam com a gente
e os equivocados. Né? Todos nós estamos dividindo a humanidade assim. Então, o trabalho da além deve ser dessa forma. Né? Se não for dessa forma, está equivocado. Então, assim a gente faz em todos os momentos da nossa vida, né? Em todos os lugares que a gente é inserido, em todas as discussões. Porque é até normal que nós pensemos diferentes. Porque nós somos seres diferentes, nós temos vivências diferentes, e mesmo embora aquele que possa ser, vamos dizer, irmão gêmeo, os gêmeos têm atitudes, posturas diferentes, caminhos diferentes e vivências diferentes. Então, quando a gente vivencia as coisas, a gente tem sobre o nosso aspecto, né, há determinados saberes e opiniões que a gente internaliza como sendo a única opinião verdadeira. Né? Ontem eu conversava com uma pessoa e a gente discutiu 2 temas. Um tema que essa pessoa dominava, estudava. E aí minha postura foi, eu não posso nem opinar nesse tema, porque você domina, eu tenho que aprender com você. Né? E aí o segundo tema era um tema que eu dominava, né? E com bastante propriedade. Aí eu disse, olha, mas funciona assim. E a pessoa chegou e disse, não, mas eu acho que era assim. Eu digo, mas nesse tema eu domino mais que você. Ele, não, mas eu acho que era assim. Então, na maior parte das vezes, a gente está se firmando, a gente está até no diálogo com nossa família, com nossos familiares, na nossa equipe de trabalho, nós estamos lá sempre analisando o nosso ponto de vista, porque a gente divide a humanidade, como eu falei, né, nos que concordam com a gente e nos equivocados. Né? Enfim, e aí, quando fala nas obras do bem, ele vai dizer assim, nosso método e nosso pensamento. A gente está envolvido num trabalho do bem, qualquer que seja ele, enquanto nosso método e nosso pensamento está inserido ali, a gente tem total interesse de contribuir. Mas basta o trabalho evoluir com o pensamento de outro que diminui o nosso interesse. Né? Isso ele traz com a propriedade que me faz lembrar aqui algumas coisas interessantes na além. Ano passado, quando a gente definiu o modelo de curso, né, e colocamos uma votação no grupo para definir qual o dia que deveria ser o curso. Né? Algumas sugestões durante a semana, final de semana, e ficou dividido entre fazer aos sábados ou fazer aos domingos. Tinha uma corrente que queria fazer um estudo aos domingos. Né? E foi se votando e dando a opinião de cada um. Disse, olha, no domingo fica complicado, porque tem os atendimentos, hoje fica até fácil ver, né? Naquela época eram poucos atendimentos, a gente recebia 10 pessoas, 7 pessoas, né? Enfim, hoje são 70. E aí houve a votação e disse, não, o curso não vai ser no domingo, o curso vai ser aos sábados. E aí, uma das pessoas que queria no domingo, essa pessoa seria uma grande magnetizadora, inclusive, ela nunca mais apareceu aqui na Além. Né? Nem em eventos esporádicos que a gente faça, nem para visitar, né? Nem para pegar um material que era dela, que estava aqui, ela apareceu. Né? Então, a gente está sempre se revindo, contanto que esteja dentro do que a gente pensa, né, como o caminho. E um outro caso, é um caso de uma menina que ela achava que tinha que ser mais ou menos dentro do que ela acreditava. E aqui, eu acho que vocês conhecem Ioneide Pitbull. Conhecem? Não, né? Pronto. É aquela morena que fica ali embaixo distribuindo as fichas.
bem gente boa. Aí por isso que vocês não entenderam porque eu chamo ela Ioneide Pitbull, né? É porque eu tenho, na nossa estratégia de gestão, eu tenho que ter sempre um pitbull, que é a pessoa que vai morder a canela de alguém e eu vou ficar como sendo a pessoa boa da além. Entenderam a lógica da gestão, né? Aí, certo dia, eu disse, Ioneide, olha, a pessoa não cumpriu as etapas do curso, nem tem cumprido as etapas do treinamento. Então, esta pessoa, ela não pode aplicar o passe, né? E a pessoa chegou aqui, matou. Já fui logo pegando a ficha, né? E Ioneide tirou da mão, disse, você não pode aplicar, né? E eu estava na primeira sala, e essa pessoa tinha uma mediunidade bem ampla, né? Ela não disse nada com Ioneide. Ela foi na sala, na primeira sala, me olhou lá no fundo da sala e fez: você. Ou seja, os irmãos já tinham dito para ela que foi eu que proibi. Ela só fez esse gesto, foi embora e apareceu esporadicamente aqui, mas enfim, porque ela queria que o padrão que fosse estabelecido fosse dentro do que ela acreditava como sendo o correto, né? E esse capítulo é muito forte. Todo parágrafo ele traz uma coisa muito forte. E uma coisa ele vai citar lá: nós gostamos de ser ajudados, mas nós não gostamos de ajudar, né? Isso nos traz uma reflexão muito profunda. E me vem a cena assim, quando a gente vem, às vezes, no caminho tem uma pessoa com pneu furado, a gente às vezes vira até para o outro lado, para não dar uma dó na consciência. Não estou dizendo que são todos que fazem isso, estou dizendo por mim. Mas quando a gente fura o pneu, a gente adora quando uma pessoa para e diz: quer ajuda aí? Vamos lá, a gente abre a mala, a gente tira lá o pneu. Então a gente gosta de ser ajudado, mas nós não gostamos de ajudar. E vai falar da caridade. Ele vai fazer a caridade material, vai despertar a gente, porque fazer a caridade material, muitas vezes, ou para aquelas pessoas que estão precisando, que você dá algo para a pessoa, é muito fácil fazer esse tipo de caridade, né? Tem gente que coloca no débito, valeu Mirinho, isso é eficiência a toda prova. Então, tem gente que coloca até no débito lá uma certa contribuição para uma instituição e se sente bem até fazendo isso, né? Porque você se coloca na posição, isso é o despertar de Emmanuel, viu gente? Eu só estou traduzindo. Você se coloca na posição de que ajudar um que está abaixo de mim, eu estou fazendo a caridade e tudo mais. Mas você tem dificuldade de fazer a caridade por alguém que está numa escala superior. Quando você vê, por exemplo, eu posso fazer caridade para um rico, eu posso fazer caridade para uma pessoa que está lá em cima do poder, eu posso fazer a caridade pelo meu chefe imediato que está acima de mim. Nós podemos. Às vezes é uma caridade até mais difícil. Você fazer uma prece pelo seu chefe, aquele chefe que toda semana está pegando no seu pé, é bem mais difícil do que você colocar a caridade no débito, né? Então é mais um despertar que Emmanuel vai nos trazer, né? E ele vai dizer que a gente tem virtudes, mas sempre virtudes recheadas de vícios, né? Se nós ainda estamos aqui, nós temos que ter a consciência, né? Ninguém é tão bom que não tenha algo de ruim. Isso é um processo que a gente está para crescer, está para evoluir. Então o reconhecimento disso, né, faz com que a gente comece o processo de transformação, né? E ele vai fechar o capítulo falando em duas coisas
que sempre rodeia a cada um de nós, né? Sofrimento e morte. E aí faz a gente refletir sobre algumas coisas, né? Ele vai dizer lá, sofrimento e morte vai nos levar à meditação e à humildade. E através da meditação sobre as coisas e da humildade, né, você vai encontrar o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus vai lhe levar para a felicidade. Aí você, como é possível acontecer isso? Eu li num livro de Léo Buscaglia, é um livro Vivendo, Amando e Aprendendo, esse livro. E ele trazia uma coisa que vai ao encontro disso que Emmanuel disse. Ele dizia, uma das coisas mais importantes da vida, talvez a mais, é a morte. Porque a morte é que nos faz se movimentar. A morte é que faz com que a gente realize, com que a gente busque. Então vai ao encontro do que Emmanuel disse, né? E aí, o sofrimento e as doenças são remédios da alma e da mudança interna. Os sofrimentos. Muitos aqui vêm com sofrimentos diferentes. Às vezes, uma enxaqueca, às vezes uma dor severa na coluna, às vezes um câncer bem duro. Mas é esse sofrimento todo que a gente passa que vai nos fazer refletir sobre o que devemos e como devemos visualizar nosso mestre, né? Jesus. Então Jesus não poderia dizer numa mensagem mais clara, como eu posso dizer para vocês que já entendo um pouquinho de magnetismo, né? Quando ele dizia perdoe, ele estava dizendo o seguinte: você perdoando, a sua matriz energética, que é quem imprime no corpo físico as doenças, ela fica equilibrada. Ninguém tem notícia de que Jesus não foi pregar porque estava doente. Não tem nenhuma passagem bíblica isso, não é? E é por isso que ele diz, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Nós não fomos concebidos para adoecer. Quando a gente fala mal de alguém, o que acontece, gente, é que nós desequilibramos um ponto energético, um centro de força chamado laríngeo. E com esse desequilíbrio, ele vai desequilibrar, por exemplo, as glândulas tireoides e paratireoides, que vai desregular algo dentro do seu organismo. Então é assim que funciona. Foi essa mensagem que Jesus tentou colocar para a gente. Para que a gente não adoeça, a gente precisa simplesmente amar o próximo. E o que é amar ao próximo? Amar ao próximo não é nada mais do que não desejar mal, não ter mágoa, não ter rancor, porque nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar. E aí lembra muito aquela história que eu falo muito de minha mãe, né? Que ela diz, eu não tenho que perdoar. Quem tem que perdoar é Deus. Aí eu disse, mas ele já perdoou. Ela disse, não, peraí. A pessoa tem que pagar. Então, quando ela não perdoa, ela desequilibra toda a sua matriz energética. Isso já está até provado pela ciência. Você somatiza em doenças, taquicardia, insônia, gastrite, úlcera. Está mais do que provado. E câncer. Eu conheço uma pessoa que já passou para outro plano e ela desenvolveu um câncer. E ela sabia que ela tinha desenvolvido esse câncer porque ela não perdoou uma pessoa. E ela dizia, eu vou, mas eu não perdoo. Enfim, é isso que Jesus tentou nos ensinar, através do seu exemplo.
E quanto mais a gente se aproximar de Jesus, num trabalho, qualquer que seja ele, de desinteresse pessoal, em prol do próximo, a gente cuida da nossa matriz energética e a gente não adoece. Por quê? Porque é uma lei de Deus. E é através desse ensinamento de Jesus que nós vamos encontrar o nosso equilíbrio energético, o nosso equilíbrio emocional e partir para trilhar um caminho de felicidade. Então, obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. Realmente, o que o César falou, cortina doeu. Eu aconselharia a gente, todos nós, pegarmos esse capítulo, quem não tiver o livro, procura no Google, e refletir parágrafo por parágrafo, porque ele fez só uma parte. Se a gente começar a refletir, a gente vai mudar com certeza uma boa parte da vida da gente. Principalmente a gente adquirir uma conscientização, né? Que Jesus já ensinou. Faz com o teu semelhante aquilo que gostarias que fizesse contigo. Muito bem colocadas e muito bem refletidas por todos nós, tenho certeza. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos cada um aqui agradecer a Deus a oportunidade que coletivamente tivemos, né, de refletir sobre essas palavras, que à medida que César falava, cada palavra soava lá dentro dos interesses individuais de cada um com sua situação. Eu particularmente peguei quase todas. Então vamos agradecer a Jesus essa oportunidade e pedir a Ele, como eterno pedinte que somos, que abençoe o nosso trabalho a partir de agora, com o que se segue, e que todos nós alcancemos hoje aquilo que viemos buscar, que a luz, que a paz e que o amor do Cristo permaneça com todos nós, hoje e sempre. Bom, gente, assim a gente termina essa primeira parte. O resto da dinâmica, vocês sabem como é, né? Vão ser chamados e vão descendo à medida que para juntos recebermos as dádivas do céu, que confiamos e sabemos, temos a certeza absoluta de que Deus está ao nosso lado, que Jesus nos ama e nos ampara, não é? Então vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre maior, que enviou seus anjos nesse momento, nesta manhã, para nos abraçar, para nos abençoar, que possamos receber aquilo que temos direito, ou muito ou pouco, é o que merecemos, mas estamos aqui por isto. Então quem busca acha, quem bate abre. Então todos confiantes, todos de cabeça erguida, porque enfermidade não quer dizer que eu não esteja apto, que eu não esteja ainda digno de caminhar, que a doença vai e eu fique. Então é esse o nosso propósito, buscar através da nossa fé, do nosso amor, agradecer a esse Mestre amado por tudo que temos recebido, porque na verdade não existe doença, existe doentes. Então nós precisamos disso, purificar nossa alma, cada vez mais lavando-a, deixando-a pura e alva, para termos direito a participar do grande banquete. E assim sendo, Mestre, só temos a agradecer por tudo que recebemos. São lições que precisamos aprender, muito embora de forma mais dura, mas nada que não possamos suportar, porque Deus não nos daria um fardo que não pudéssemos conduzir. E assim, Senhor, só temos a Te agradecer, a esses anjos que aqui comparecem, a esses amigos espirituais, para que juntos, em honra e glória do Teu nome, saiamos daqui vitoriosos, porque essa é a Tua vontade e esse é o nosso desejo. Fica conosco, Mestre amado, nos fortalece e nos ampara todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Valeu. Bom, gente, eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção na leitura dessa reflexão de hoje, que ela está bem no nosso cotidiano. É o capítulo 100 do livro Fonte Viva, como título Ausentes, João 20 e 24. Ora, Tomé, um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Comentário de Emmanuel. Tomé, descontente, reclamava provas
por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus, depois da morte. Criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados de suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade das lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento espiritual. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior, entretanto, ao invés de consagrar-se aos serviços das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe pela merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Então, como ele mesmo diz, sem mais delongas, Marcelo Meira, que é um dos trabalhadores do Centro Espírita Irmã Catarina. Obrigado, Matusalém. Obrigado, pessoal. Bom dia. Eita, já foi bem mais forte agora, viu? Que a paz de Deus esteja nessa casa, esteja com todos nós. Hoje nós vamos abordar o capítulo 100 desse livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que é o guia de Chico, era o guia de Chico. Fico muito feliz de estar de novo aqui nessa casa, agradeço a direção por me convidar e mesmo o Espiritismo não acreditando na força dos números, é uma das coisas que Kardec fala sempre, mas eu acho muito interessante o fato de ser a 100ª palestra, como cada reunião um capítulo, então significa que hoje é a 100ª reunião que se faz nessa casa. Se nós considerarmos que o ano tem 51 a 52 semanas, então nós estamos indo para completar 2 anos desse trabalho maravilhoso aqui, E eu estou muito feliz de participar dele. E mais feliz ainda por poder abordar o tema que Emmanuel tratou com tanta maestria. Emmanuel pegou um trecho do Evangelho de Mateus, onde fala que o Tomé estava ausente no momento da lição. Então, com isso, ele não pôde aproveitar os ensinamentos, não pôde aproveitar a experiência, ele não pôde aproveitar a presença de Jesus e, com isso, não acreditou. Que é exatamente o que acontece quando nós não aprendemos a lição, quando nós não participamos ativamente de qualquer trabalho educativo, de qualquer ensinamento, nós não participamos, nós não aprendemos e com isso nós desmerecemos. Nós achamos que não foi passada aquela lição, mas os outros estudantes, os nossos companheiros, aprenderam. Então o problema foi a nossa ausência
E o Emmanuel diz com muita propriedade. Logo no início do texto, ele fala: a edificação espiritual, com suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. Isso é o que diz o Espiritismo. Para o Espiritismo, o objetivo de nossa vida na Terra é a edificação espiritual, é o progresso, é a evolução espiritual. Então, nós devemos estar sempre procurando esse progresso, nós devemos estar sempre procurando essa evolução. E isso acontece com as provas do dia a dia. Isso acontece com as lições do dia a dia. O nosso dia a dia é uma verdadeira sala de aula. E para isso, aproveitando o mote de Emmanuel, nós devemos estar presentes nessas lições. Aí vem a pergunta: bom, se a lição acontece no dia a dia, se a lição acontece com as nossas provas e expiações, então nós estaremos presentes. Mas não é a verdade. Não é a verdade. Porque nós, para estarmos presentes, é preciso que introspectemos aquelas provas. É preciso que nós as consideremos como provas. É preciso que nós as consideremos como ensinamentos. A mesma coisa acontece na sala de aula. Já que nós estamos fazendo o paralelo entre a sala de aula e nosso aprendizado espiritual, nós sabemos muito bem que não basta participar, não basta estar presente na sala da aula. É preciso mais alguma coisa para que haja o aprendizado. O aluno na sala da aula, ele só vai aprender alguma coisa, primeiramente, se ele quiser. Depois, se ele prestar atenção no que está sendo dado. Se ele chegar na sala de aula, qualquer aula que você possa imaginar, e ele não quiser aprender, ele não aprende. Entra uma coisa pelo ouvido e sai pela outra. O professor está ali falando de graça. Ou ele está escutando de forma bastante sem atenção ao professor e fazendo outra coisa, e brincando, e fazendo palavras cruzadas, e lendo outra coisa. É assim que acontece no nosso dia a dia, quando nós não nos damos conta de que tudo o que acontece faz parte do nosso trabalho educacional para a evolução espiritual. Tudo. Para a gente ter uma ideia, para a gente acreditar nisso que eu estou falando, basta exercitar a fé, exercitar o que o Espiritismo nos ensina, que nada acontece sem que seja pela vontade de Deus. Nada. Então, se é da vontade de Deus o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando, então faz parte da nossa prova, do nosso ensinamento. É uma situação que só vai fazer com que nós saiamos melhores, fazer com que nós possamos evoluir, progredir espiritualmente. Mas, então, o que é necessário para que nós possamos nos fazer presentes nas lições do dia a dia? Porque agora a gente acabou de dizer que é possível passar a vida sem estar presente nas lições espirituais. Então, alguma coisa deve ser feita, alguma coisa precisa ser feita para que nós realmente nos façamos presentes nas ações espirituais. Então, a primeira coisa é prestarmos atenção. Prestarmos atenção nos sinais, prestarmos atenção nas provas, prestarmos atenção no que Deus quer passar para a gente. Outra coisa muito importante é que nós precisamos nos resignar. Nós precisamos trabalhar de forma ligadas ao Mestre Jesus, ligadas ao Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que é infinitamente justo e bondoso, que nada faz que não seja para o nosso bem, nada.
aquele sofrimento que nós hoje imaginamos como sofrimento, na verdade, é um burilamento para o nosso aperfeiçoamento espiritual, e nós precisamos passar por essas provas de forma resignada. Se nós agirmos como filho rebelde, a prova perde o valor. Quem nos ensina isso são os espíritos superiores que codificaram a doutrina espírita, que codificaram o livro dos espíritos. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta ler a questão 924 do livro dos espíritos. Nela está dito o seguinte: o Kardec pergunta: há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Haverá algum meio de se preservar deles? Então, Kardec aqui já está colocando que o homem justo está sofrendo aquele mal. De alguma forma, Kardec já está até colocando como se fosse uma injustiça, mas não é, né? Mas é a maneira de fazer a pergunta. Vejam o que é que os espíritos respondem. Eles respondem: se quer progredir, o homem deve resignar-se, sofrê-los sem murmurar. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Então, os espíritos são bastante claros. Para que nós possamos aproveitar as provas, para que nós possamos agir realmente como verdadeiros cristãos, é preciso nos resignarmos com as nossas provas, com as nossas expiações. Nós estamos falando aqui de sala de aula, nós estamos falando de estarmos presentes na sala de aula, e quando faz essa analogia, é possível que venhamos a imaginar que a sala de aula é a mesma para todo mundo na esfera espiritual. Não é. No caso da vida, cada um de nós tem sua própria sala de aula. Cada um de nós passa por suas provas próprias, suas expiações próprias. Deve atender pessoalmente a cada uma delas. Nesse momento, a gente pode até pedir a ajuda de um familiar, de um amigo no centro espírita, para nos ajudar a passar pela situação difícil, fazer oração conosco, mas a prova é nossa. A expiação é nossa. O trabalho de melhoramento é nosso. Não podemos delegar a ninguém, nem aquela sala de aula, entre aspas, da qual nós estamos participando, é de todos. Não é. Nós aqui estamos numa reunião pública, estamos aqui umas 40, 50 pessoas. Podemos até imaginar que a sala de aula é essa, a sala de aula à qual nós estamos nos referindo. Não é. Aqui, na verdade, é uma reunião de congraçamento, uma reunião onde a gente passa a palavra de Jesus, passa os ensinamentos espíritas, essa doutrina maravilhosa que veio alargar o nosso olhar para o infinito, explicar a razão da nossa vida, explicar essas provas, essas expiações que nós não tínhamos o entendimento, até a doutrina espírita explicar as injustiças aos nossos olhos, as diferenças entre as várias pessoas, as várias culturas, os vários países, onde nós vemos tantas diferenças, e isso só pode ser explicado por meio das vidas sucessivas, por meio da teoria do Espiritismo. Então, cada um de nós tem suas próprias provas, cada um de nós tem suas próprias expiações, cada um de nós precisa fazer o dever de casa. Então, para que nós possamos sair dessa vida, sair dessa encarnação melhores do que entramos, para que possamos chegar no lado de lá da nossa vida, que é a vida real, que é na espiritualidade, onde nós temos muito mais amigos sinceros do que os que temos aqui na Terra, e possamos chegar com a cabeça erguida e com a sensação do dever cumprido,
é preciso que nós estejamos ligados a esses fatos espirituais. É preciso que nós estejamos presentes na escola da vida. Emmanuel, nesse mesmo livro, ele diz o seguinte: matricula-se nesse mesmo capítulo que nós lemos aqui, do qual nós estamos tirando extratos e estamos fazendo as reflexões. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior. Entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Então, o que é que Emmanuel diz com essa frase? É simplesmente o seguinte: quando ele fala que precisa consagrar-se aos serviços das lições de cada dia, significa exatamente os serviços das lições espirituais. Nós devemos abraçar as lições espirituais, devemos procurar em cada momento extrair o que é que Deus espera de nós e agirmos de acordo. Ao invés disso, nós nos detemos nas vantagens imediatas. É um candidato às vantagens imediatas. O que é que são as vantagens imediatas? As vantagens do aspecto material. São aquelas vantagens que nós temos agora, mas que não carregamos para a espiritualidade. São aquelas vantagens que nós pensamos que ser o objetivo da vida, que é ganhar muito dinheiro, trocar de carro ano todo novo, de carro novo todo ano, e isso, mais aquilo. E a espiritualidade já mostra que isso não traz a felicidade. Quando nós nos detemos nas coisas materiais, apenas nos valores materiais, que não é nenhum pecado, nós procurarmos melhorar a nossa situação, dar um maior conforto à nossa família, aspirar a comprar um carro novo, não é nenhum problema. O problema, quando Jesus diz, inclusive naquele trecho muito famoso, não se pode servir a Deus e a Mamon, é exatamente que nós precisamos escolher para que lado nós vamos. Nós vamos valorizar um lado espiritual ou um lado material. Essas vantagens imediatas, que o Emmanuel lembra que é normal que as pessoas procurem apenas as vantagens imediatas, é o lado material. Imediato porque é efêmero. Nós não carregamos para a espiritualidade. O que não é imediato, o que é permanente, são aqueles valores que nós angariamos para a vida eterna. São aqueles valores que ninguém tira da gente. São os valores de prática do amor ao próximo, da prática da caridade, do burilamento das nossas imperfeições que todos nós temos, né? O Espiritismo ainda diz o seguinte: para progredir espiritualmente, é preciso 4 coisas, né? 4 condições, além dessas que nós falamos aqui já, do aprendizado, de estar conectado com os ensinamentos de Deus, com as provas do dia a dia. Mas o Espiritismo, ele nos diz que para progredir espiritualmente, que é isso que nós estamos falando, né? A progressão espiritual com base na presença na aula diária, nós precisamos nos arrepender de nossas falhas, nós precisamos expiá-las, nós precisamos repará-las e erradicá-las, erradicar as más tendências. Com isso, nós passamos de ano. Só que essa passagem de ano não é aquela passagem que você está, por causa de alguma coisa boa que você fez, você melhorou um pouco nesse aspecto e já passou do primeiro para o segundo ano. Não, são infinitos os pontos que nós precisamos melhorar. São infinitas as gradações espirituais que existem. Nós certamente chegaremos à perfeição relativa que Deus permite, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. Mas para chegar a essa perfeição relativa, nós precisamos dar muito duro, trabalhar muito em cada uma dessas imperfeições. Às vezes a gente olha para um lado e olha para o outro, a gente se sente
bem, se sente na nossa zona de conforto e acha, eu acho que eu estou quase um espírito superior. Já estou indo para a reunião espírita toda quarta-feira, me converti ao espiritismo, estou entendendo as palavras de Jesus. Mas não é bem por aí, pessoal. Na verdade, o espiritismo ensina que tudo depende da ação. Tudo depende de nós fazermos o que Jesus nos ensinou. Fora isso, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação, como já diz a máxima do Espiritismo. Jesus, ele esteve aqui, foi o maior filósofo de todos os tempos, o maior professor, ele esteve para nos ensinar, mostrar como é que poderíamos atingir o reino dos céus. Você veja que ele não tinha escritos, ele não tinha a mídia que nós temos hoje para deixar registrado os seus ensinamentos, e mesmo assim, pela força dos seus ensinamentos, nós os temos até hoje, porque eram muito fortes, e ele esteve para nos mostrar. Só que se nós refletirmos um pouco, vamos ver que ainda são poucos os progressos que nós obtivemos no aspecto material desde a chegada de Jesus aqui. Nós ainda somos impacientes, nós ainda praticamos a intolerância, a falta de respeito, a ingratidão para com as pessoas que nos ajudam no dia a dia, a ingratidão para com Deus, né? Para a gente ter uma ideia do que nós podemos nos trabalhar, eu trouxe aqui, vou ler somente alguns tópicos. Isso foi um trabalho que eu fiz em 2006, apresentei em alguns centros, que eu chamei voluômetro, plano de trabalho pessoal voltado para Deus, com a seguinte ideia: hoje a gente tem uma tecnologia altamente desenvolvida, hoje nós temos uma indústria totalmente desenvolvida, um desenvolvimento material absurdo. E, por outro lado, o nosso desenvolvimento espiritual está meio estanque, meio parado. Não se desenvolveu na mesma velocidade do que a parte material. E a minha teoria é que nós deveríamos, se nós desejamos realmente evoluirmos espiritualmente, nós precisamos usar as mesmas técnicas que usamos para gerenciar os projetos materiais. Ou seja, um planejamento, é encarar de frente as nossas imperfeições, os nossos débitos, as pessoas com as quais nós precisamos nos fazer as pazes, né? Então, se nós não encararmos isso de frente, vai demorar muito mais a evolução. A espiritualidade já diz que a evolução, ela acontecerá, que nós trabalhemos proativamente ou não, mas vamos demorar muito mais. Então, nesse plano de trabalho pessoal, eu sugeria que nós, a cada final de ano, fizéssemos uma avaliação de determinados aspectos e nos planejássemos para melhorar no próximo ano e nos demais. E a cada ano, a cada momento, nós fôssemos acompanhando essa evolução desses aspectos espirituais. Então, um deles, por exemplo, aqui, é a prática da caridade, né? Dentro dessas provas que nós passamos todo dia, dentro do ensinamento que nós devemos estar presentes, podem ter certeza que há muitas provocações da divindade, da natureza, para que nós pratiquemos a caridade. Nós estamos atentos a isso? Nós estamos respondendo adequadamente? Isso é um ponto para reflexão. Dentro desse aspecto aqui, nós podemos, eu vou listar rapidamente, só porque já está chegando a hora, né? Olha, pontos que nós podemos chegar todo dia, fazer uma reflexão, na hora que for dormir, botar o travesseiro a cabeça no travesseiro e pensar, como é que foi o meu comportamento com relação à paciência,
A paciência com os meus amigos, a paciência com os meus familiares, a paciência no trânsito, a paciência com os colegas de trabalho. Como foi o respeito às diferenças que eu tive com todo esse pessoal, com a sociedade, com os amigos de trabalho também, com todas as pessoas com as quais eu convivo. Como que foi a minha gratidão para o que eu tenho de Deus todo dia? Como que foi a gratidão que eu tenho das pessoas que me ajudam todo dia? Como está o meu arrependimento? Eu fiz coisas erradas, eu sei. Não somos perfeitos, estamos aqui para melhorar. Mas precisamos nos arrepender. Precisamos encarar de frente e nos arrepender. Nesse arrependimento, envolve também o pedido de perdão àquela pessoa a quem nos ofendemos, né? Quando nós estamos conectados, quando nós estamos presentes na sala de aula, nós conseguimos identificar até arrependimentos de falhas de vidas anteriores. Como é que é possível isso? Sim, é possível. Por quê? Se você fizer uma retrospectiva e ver que não passou por nada nessa vida que provoque aquela prova, que provoque você se arrepender, porque aquilo ali que você está passando é uma reação a uma ação que você provocou. Então, isso remete a vidas anteriores, com certeza. E às vezes é comum que você já saiba até a quem você provocou aquela falha, a quem você agrediu para que esteja precisando se arrepender agora. Então, esse é o momento de procurar a pessoa e se aproximar novamente. É o pedido de perdão. Quantos pedidos de perdão nós temos pendentes, né? Quantos perdões nós temos pendentes também para dar? Isso acontece na escola da vida. Estejamos presentes na escola da vida para estarmos atentos a esses sinais da divindade, que a nossa razão de estar aqui na Terra é para passarmos por esse curso. Não é apenas para angariarmos valores financeiros, muito pelo contrário. Não é para angariarmos valores financeiros, porque isso fica. Estamos aqui nesse momento, nesse congraçamento maravilhoso, uma atmosfera maravilhosa, né? Graças a Deus ele nos permitiu estarmos aqui, mas não sabemos o momento seguinte. O momento seguinte só pertence a Deus. É possível que alguns de nós, ou alguns, não consigam chegar ao dia de amanhã. Demos graças a Deus por isso. Ele sabe do momento correto. Então estejamos preparados para retornar à pátria espiritual. Estejamos presentes na aula da vida. E que a paz de Deus esteja com todos nós sempre, hoje e sempre. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.